Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que me acompanha aqui neste canal, O Tempo Final. É tempo de estarmos olhando para o alto, porque do alto está acontecendo coisas que nós estamos ficando um pouco assustados, mas isso é parte da profecia bíblica. Então, vamos seguindo, com base naquilo que já falamos nos vídeos anteriores. Hoje estarei falando a respeito do disparar do relógio profético para a igreja da última hora, ao mundo nesta última hora, ao mundo que aguarda o arrebatamento da igreja e aqueles que não sabem, mas estão aí pavimentando o caminho para o anticristo. Então, neste tempo final, eu quero dizer que esta geração, ela não é menos que 70 anos, como já disse anteriormente, e não é mais que 75. E o relógio profético disparou no dia 7 de junho de 1967, quando Israel retoma Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Então, vou trazer aqui, porque o mundo, o século XX, foi marcado com grandes histórias. O mundo foi sacudido. O mundo foi um antes do século XX e outro depois do século XX. Porém, o século XX teve várias divisões, várias mudanças. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, depois nós encontramos os anos 20, que muitos chamam os incríveis anos 20, que foi uma das décadas que mais marcou o século XX, foi a década de 20. Depois chegou o período da Grande Guerra, que findou em 45, agora os anos 60 superaram os anos 20. Os anos 60 foi um divisor de água na história da humanidade, na história da igreja. Em 67 começa o relógio profético para a contagem regressiva para o arrebatamento da igreja, que é o período da igreja de Laodiceia. Agora, eu vou citar alguns acontecimentos históricos que aconteceram nos anos 60. Nos anos 60 houve aqui a divisão as definições entre direita e esquerda na questão política. Foi definido as linhas entre direita e esquerda, de um lado comandada pelos Estados Unidos da América, que é a questão da direita, e a da esquerda comandada pela Rússia, que na época era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, de um lado, Estados Unidos e do outro lado, a Rússia. Nos anos 50, no final da década de 50, tivemos dois fatos de grande importância, que foram o Tratado da Antártida, que falaremos aqui neste canal, e também o Fidel Castro ascendendo ao poder em Cuba em 1959. Assim chegamos nesse ponto que marca a questão política. Nos anos 60, nós já começamos a década bastante forte, quando no dia 1º de janeiro, os Estados Unidos lançam o primeiro satélite meteorológico. Então começa ali a corrida espacial. E na sequência, nós já tivemos que Yuri Gagarin, no ano de 61, foi o primeiro astronauta que a Rússia lançou ao espaço. E ele proferiu aquela célebre frase: a Terra é azul. Né? E também nós vimos, além das corridas espaciais, aí nós encontramos aquelas disputas pelo espaço, quem chegaria mais, Marte, e por fim 69, a alunagem. Falaremos neste canal, o homem nunca colocou os seus pés na Lua. Daqui para frente nós estaremos trazendo palavras que vai impactar, que vai chocar a crença de muitas pessoas. Mas isto é a verdade que nós colocamos no nosso primeiro vídeo, que foi aquele quadro pintado por aquele artista francês,
né? A base daquele quadro foi na lenda ou parábola do encontro da mentira com a verdade. Muitas pessoas vão aparecer vestida com a verdade, mas o interior é mentira. Muitas coisas te apresentam com roupagem de verdade, mas o interior é mentiroso, é falso. Então, nós vamos trazer essas coisas aqui neste canal. Pois bem, nos anos 60 houve a marca da história. Então o homem marcou politicamente. Nós vimos aqui no Brasil que houve aquele embate nos anos 60, onde os militares repeliram aquele movimento esquerdista, o Clube do Capital que havia na USP, em São Paulo. Eles tinham um projeto que era implantar no Brasil a ditadura proletariada, a ditadura proletária, que essa ditadura proletária, eles usam o nome de democracia, porém não tinha nada a ver com democracia. Você pode ver os escritos, as falas e o projeto. O projeto da esquerda para o Brasil não era democracia, mas uma ditadura do proletariado, que é o que foi implantado pelos irmãos Castro em Cuba, pela ajuda de Che Guevara, que é o ídolo da esquerda. E nós vimos agora o resultado, como é Cuba hoje, como é Venezuela. O Brasil era para estar nas mesmas condições. Mas Deus interviu e levantou patriotas que arrancou o Brasil e não permitiu que o Brasil caísse nessas mãos estranhas. Foram essas mãos estranhas que levantaram o muro em Berlim em 1961, chamado o Muro da Vergonha, que dividiu famílias, dividiu casais, dividiu irmãos, dividiu pais e filhos por muitos anos, até a sua queda em 1989. Então, houve uma definição entre direita e esquerda. De um lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando a esquerda, e representando a direita, nós temos os Estados Unidos da América. E assim, houve essas divisões. Houve também nos anos 60 os grandes movimentos socioculturais. Nós vimos Martin Luther King, que ele proferiu o grande discurso em dia 28 de agosto de 1963, que ele profere aquela frase que é I have a dream, eu tenho um sonho. E esse sonho cumpriu-se quando Barack Obama chegou à presidência da República. Então, era aquele sonho que Martin Luther King havia falado nos anos 60, lutando para a igualdade racial, direito social do negro, estudar na mesma escola, andar no mesmo coletivo, assentar nos mesmos bancos, no mesmo teatro. Então, essa igualdade social foi defendida por Martin Luther King. Muitas coisas boas aconteceram nos anos 60, mas também houve a grande revolução, a revolução musical. Nós vimos que os Beatles começou em 62, que foi um grupo que foi a representatividade da revolução musical dos anos 60. E o rock and roll que mudou a cara da música. E também nós vimos ali o movimento com esses músicos, o movimento da chamada contracultura, que surgiu então o movimento hippie, e depois aquele grande evento que marcou em 1969 em Woodstock, que foi aquele evento onde as pessoas pregavam a liberdade total, o sexo livre, que na verdade não era liberdade, mas uma libertinagem geral. Uma libertinagem geral. Aquilo marcou os anos 60, marcou também a segunda onda que pegou carona, a segunda onda feminista, que começa também nos anos 60. Nós vimos também a revolução cultural na China, que Mao Tse-tung, ele trabalhou ali na China, e alguém pode perguntar quem é Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi um dos maiores genocidas da história. A história não é contada pelos vencidos, mas pelos vencedores. Os Estados Unidos foi declarado um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, assim como a Rússia,
foi declarada também vencedora da guerra. E a Rússia, eles estavam aliados com os comunistas. Então eles trabalharam juntos contra a Alemanha nazista, contra o fascismo de Mussolini na Itália. E então foi a vitória concedida pelos aliados, aos aliados. Mas isso, eles eram aliados, mas não era da mesma estirpe política, da mesma crença, da mesma linha política. Um era a esquerda, que é o caso da Rússia, e a direita, que era o caso dos Estados Unidos. E eles, na verdade, dividiram o mundo foi loteado entre si. Aí vem Coreia do Sul, Coreia do Norte, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Então o mundo foi loteado entre os vencedores. E lá, dentre esses que venceram, que compuseram esse grupo de vencedores acobertados pela União Soviética, estava Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi um dos maiores genocidas, juntamente com Lenin e Stalin. Foram os grandes genocidas do século XX. A igreja que havia na China foi dilapidada, foi violentada de uma forma brutal, que mais de 70 milhões de cristãos morreram pelas mãos deste criminoso chamado Mao Tse-tung. E esse Mao Tse-tung, ele, nos anos 60, que provocou a Revolução Cultural lá na China, o que ele fez? Muitos dos seus liderados era tido como seus companheiros de luta e de trincheira, que se voltaram contra a inflação, contra a sua maneira de administrar. Essas pessoas foram envergonhadas, foram chicoteadas em praça pública, inclusive o pai do atual presidente da China, Xi Jinping. Vamos falar dele num próximo vídeo, exclusivamente sobre Xi Jinping. Então, seu pai, que era um dos braços direitos de Mao Tse-tung, ele foi envergonhado em praça pública. E Xi Jinping foi separado dos seus pais, do seu pai, da sua casa, com a idade de 15 anos. E ficou por 6 anos trabalhando junto ali com os camponeses, para que ele reaprendesse, fosse reeducado, segundo essa revolução proposta por Mao Tse-tung. Vamos falar sobre esta figura, mas este movimento começou nos anos 60. Nós tivemos tantos outros movimentos que ocorreram, e dentro da questão religiosa, tivemos um movimento do neopentecostalismo, começou a surgir, eclodiu esse movimento, foi nos anos 60 também. Nos anos 60, nós encontramos a música como instrumento de propagar-se uma ideologia. Nós encontramos aqui no Brasil, a Record lançou aquele programa, A Jovem Guarda, com Roberto Carlos, Erasmo e a Vanderleia, que formaram o grupo do Iê, Iê, Iê. O que é o Iê, Iê, Iê? Na verdade, era apenas um aportuguesamento de um refrão de uma música dos Beatles, que era yeah, yeah, yeah. Então trouxeram para o português o iê, iê, iê. Aportuguesaram e ficou os mestres do iê, 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 que foi a música popular brasileira. Mas nesse tempo surgiu também Milton Nascimento, juntamente com os irmãos Borges, e trouxeram um novo conceito musical, e assim, com Chico Buarque de Holanda e tantos outros, e surgiu então a MPB como conhecemos nos dias atuais. Então o movimento da MPB surgiu nos anos 60. Nos anos 60 também as músicas de protesto. As músicas de protesto, a música usada como protesto, como o Geraldo Vandré, que ele lança em 67, salvo engano, ele lança aquela música Só Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, é uma música terrível de protesto. Também nós encontramos nos anos 70 muitas músicas de protesto que marcaram a linha esquerdista da música popular brasileira em defesa dos
contra o regime brasileiro, que foi um regime autoritário, duro por vários anos, mas se não fosse essa dureza militar, o Brasil estaria na fraqueza e na miséria prolatada, propagada pela esquerda em todo o mundo. Então, o Brasil, na verdade, não sofreu, o Brasil foi salvo. Guerra é guerra, em guerra mata-se para não morrer. Então, aqui no Brasil foi isso que aconteceu. Vivemos uma guerra ideológica e graças a Deus que venceu a direita. Glória a Deus por isso. E por isso estamos aqui com essa liberdade de expressão e de poder dizer a verdade aos senhores que nos ouvem nesta noite. Aqui nós encontramos ainda algo muito forte que aconteceu em 1967. Neste ano foi lançado a Bíblia Satânica. Ela foi lançada, a primeira Bíblia Satânica lançada em 1967. Por isso, nós, diante desses rápido apanhado que falamos aqui, houve um movimento na Tchecoslováquia, houve pessoas que foram assassinadas, que tinham alguns pensamentos democráticos, outros não democráticos, outros que debatia contra os poderes majoritários, pessoas que foram mortas como o Bob Kennedy nos Estados Unidos, Martin Luther King também nos Estados Unidos, assassinado. Então tem muitos assassinatos que ocorreu, o próprio John Kennedy, assassinato em Dallas, quando em plena campanha eleitoral, quando ele era franco favorito, ele foi ali assassinado em Dallas e não se descobriu. Depois acharam-se ali alguém que diz que foi o criminoso, que nós temos dúvidas se foi ou se não foi, se foi ele ou se foi outro, mas sabemos que foi um sistema que o matou. Deixou ali a sua assinatura, a pessoa ali, o sistema que matou Kennedy. Também dentro desses acontecimentos, dentro desses, falamos de uma forma muito rápida aqui, que não dá para descer a fundo, nas minúcias, ponto por ponto, mas eu quero deixar aqui para justificar que foi verdadeiramente na década de 60 que houve uma mudança geral na questão cultural, na questão política, na questão religiosa. Houve uma mudança total nos anos 60. E começa então, para vocês saberem, a IBM, ela lança o primeiro chip que faz a ligação eletrônica sem contato. A IBM lançou nessa década de 60, salvo engano, em 64, que foi lançado o chip da IBM. Assim, foi o que aconteceu, o que veio acontecer depois, o que está acontecendo hoje é reflexo desta época. Daqui, então, eu justifico, assim, desta forma, por que nós podemos dizer que a contagem regressiva, ela começa verdadeiramente na década de 60, mais precisamente no dia 7 de junho de 1967, com a tomada de Jerusalém pelo povo de Israel. Assim, nós temos Jerusalém como a capital de Israel. Querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, Jerusalém é a capital do povo de Israel, do povo judeu, querendo ou não. A Bíblia diz que é a cidade do grande rei. E lá no Apocalipse nós encontramos que existe a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, que ela vai descer do céu ataviada como uma noiva para o seu marido. A nova Jerusalém. E nós vemos também que o apóstolo Paulo, quando vai escrever a igreja da Galácia, ele apresenta a Jerusalém atual da sua época como Agar, que era escravizada, que era escrava. E a igreja de Cristo como filhos de Sara, e Sara aponta para Jerusalém celestial, enquanto Agar representava a Jerusalém terrena.
terrena, que era filhos da escrava. Então, a Jerusalém, a primeira profecia de Jerusalém apontou o disparado relógio profético para o povo de Israel. E a retomada de Jerusalém por Israel marca o disparar do relógio profético para o arrebatamento da igreja. Então, a partir de agora, nos próximos vídeos, então estaremos falando mais precisamente sobre esses acontecimentos. Estarei falando sobre esses atores da última hora. Você pode perguntar, talvez, o anticristo, o sistema. Meus amigos, irmãos, ouvintes, o sistema para o anticristo já está pronto. Já está pronto. Toda a tecnologia que ele necessita já está funcionando. Agora é hora de estarmos como Israel esteve lá no Egito. Que eles comeram a última Páscoa, ou melhor, a primeira Páscoa, que eles comeram quando foi instituída a Páscoa para eles. Eles ali comeram aquela Páscoa. Lombo cingido, sapato nos pés e cajado na mão. E naquela noite Deus os visitou e os arrancou dali. Logo, o céu se abrirá e subiremos ao encontro do Senhor. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.